Vamos lá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa aula sobre como evoluir na corrida, seja no 5km, no 10, no 21 ou nos 42km. No decorrer dessa aula, eu, Dario Guimarães, para você que não me conhece, esse é o meu nome, abordarei vários pontos do treinamento. Pontos que você erra, pontos que de repente eles estão certos e você está batendo pouco em cima desses pontos certos. Enfim, vai ser uma aula bem legal, sem edição, porque se eu fosse dar uma aula em faculdade, eu não conseguiria editar a aula. Então é uma aula para quem gosta de verdade de aprender sobre treinamento de corrida de rua. Deixa eu só olhar se está gravando, e está gravando. Só lembrar a todos que estão vendo essa aula entre o dia 24 e o dia 26 de novembro, que eu estou com uma Black Friday do meu treinamento à distância. Então ela começa dia 24 e termina dia 26 de novembro, certo? Para saber os valores e participar da Black Friday, se tornar meu aluno, você precisa entrar no grupo do WhatsApp. Ou, se já tiver passado, no caso, a data, aqui embaixo vai ter o meu WhatsApp, certo? Porém, assim, se você está vendo na data, aproveite porque é o melhor valor do ano. Aí tem um link aqui embaixo na descrição, você acessa esse link que é um WhatsApp, manda uma mensagem para a minha equipe e lá você vai ficar sabendo os valores e tudo mais, certo? Aproveitem. Chega de recado, estou engasgando. Só vou pedir para vocês deixarem um joinha no vídeo, se inscreverem no canal e já vamos lá, direto e reto, não tem nem vinheta. Evolução na corrida, pessoal. Tem alguns pontos que vocês precisam entender, que são pontos extremamente importantes. Ao mesmo tempo, nós temos alguns pontos que são mitos. São coisas criadas que viram uma neurose na cabeça de vocês e que acabam mais atrapalhando do que ajudando. Na verdade, eu acho que não ajuda em nada. Então já vou falar de cara aqui alguns mitos. Tipo de pisada. Se a sua pisada é pronada, supinada ou neutra, ou seja, se você pisa mais para fora, se o seu pé toca primeiro com a parte de fora do pé, ou primeiro com a parte de dentro, ou de forma neutra, que é como se fosse aqui um pé chapado, não tem problema. Isso não vai afetar a sua performance na corrida, certo? É um mito, é um grande mito, porque a passada ela é tridimensional. Então se você pisa primeiro com a parte de fora, depois vai entrar a parte de dentro. Se você pisa mais com a parte da frente do pé, o calcanhar também toca o solo. Então já tirem esse mito, que é uma neurose à toa, tá? Outro mito aqui, o que o relógio mostra, os relógios inteligentes, nem sempre está correto. Ah, o meu VO2 máximo pelo relógio tá batendo, sei lá, ele tava, um exemplo só, tá? Ele tava em 45 e subiu para 60, porque o relógio mostrou que tava 60. Nem tem relógio aqui. Se você não está com a fita no peito, esse dado provavelmente está errado, certo? Então não fique tão neurótico com os dados do relógio. Até porque nós sabemos que você faz um treino forte e o relógio vai mostrar ali o tempo de descanso. Normalmente ele pede 2 dias, 48 horas, né? Ou pede até mais tempo de descanso quando você faz um estímulo forte. E isso não faz o menor sentido. Se eu faço um treino de tiros hoje, amanhã eu posso treinar, fazer um treino leve, uma rodagem leve. Eu não tenho que ficar 48, 72 horas sem fazer treino nenhum. Então o relógio, ele dá um dado. Você não tem que se apegar tanto ao que o relógio fala, certo? Próximo mito aqui. Ah, se eu não fortaleço bastante, eu machuco. Olha, a lesão, infelizmente, ela faz parte do esporte quando você busca evolução. Se você só corre por saúde, é bem menos provável que você machuque. Se você treina da forma correta visando evolução, por mais que seja da forma correta, tanto na questão de volume e intensidade
barra fortalecimento também, você pode machucar às vezes. Essa não é uma via de regra, não significa que você vai machucar toda hora. Mas assim, a maioria das lesões, elas não estão ligadas à falta de fortalecimento, e sim a um volume errado. Então a pessoa roda mais do que deveria, e aí o cardiorrespiratório aguenta, mas a musculatura não. Você tem um condicionamento muscular e você tem um condicionamento cardiorrespiratório. São coisas diferentes. A musculatura nem sempre está preparada para suportar um volume alto. Isso tem que ser feito no decorrer dos anos. Então você machuca mais por erro no treinamento do que por falta de fortalecimento. Veja bem, não estou falando que você não deve fortalecer. Não estou falando isso. As pessoas interpretam errado às vezes. Você deve fortalecer. O que eu estou falando é que mesmo fortalecendo, você tem o risco de machucar. Certo? Mais um mito aqui, que não é tanto da minha área e ao mesmo tempo é. Zerar carboidrato para quem busca correr rápido. Seja um 5km, um 10, um 21 ou uma maratona. Isso não existe. Até 50% da sua capacidade máxima relacionada à velocidade, você consegue ir na gordura, com baixo carboidrato. Depois disso, seu corpo depende de glicogênio muscular, que basicamente é uma gasolina que fica armazenada no seu corpo, na sua musculatura, e você enche esse estoque com carboidrato. Uma pessoa extremamente adaptada, que faz low carb há muito tempo, ela vai chegar a 70%. Então, de 100% até 70% do máximo dela, ela consegue ir sem carboidrato. Depois disso, despenca. Então, você fica magro, porque você não tem glicogênio, fica um magro meio chupado, meio estranho, né? Aquele rosto meio esquisito, parece fisiculturista, né? Que seca ali antes de subir no palco, mas é um outro esporte. E você seca muito rápido. Só que isso não é rentável. Sustentável seria a palavra, né? Rentável é de rentabilidade. Isso não é sustentável. Então não façam isso, tá? Não cortem carboidrato. Certo? Até porque só consumir gordura e só proteína também engorda. Né? É uma coisa meio óbvia, mas tem que falar isso. Bom, quebrado esses pequenos mitos aqui no começo dessa aula, eu quero que vocês entendam agora a parte do treinamento. O que é mais importante quando eu busco correr bem uma prova? Seja essa prova curta ou seja essa prova longa. É ter um VO2 máximo extremamente alto? Por quê? Porque o VO2 máximo é a minha capacidade de captar o oxigênio, transportar esse oxigênio e fazer ele virar energia. Basicamente, quando eu tenho um VO2 máximo alto, eu consigo correr em uma intensidade mais alta, sem cansar tanto, sem cansar tão rápido. Basicamente é isso, tá, pessoal? Existem inúmeras explicações, mas o que vocês que correm e que não são professores têm que entender é isso. Um VO2 máximo alto faz com que eu consiga correr de forma rápida, mais intensa por mais tempo. Ligado, claro, à economia de corrida, né? A ter um corpo econômico, fisiologicamente falando, mecanicamente falando também, ligado à sua alimentação, ao seu descanso e tudo mais. Então, seria o VO2 máximo o ponto principal? Eu diria que não. Claro que um VO2 máximo mais alto influencia. Isso aí é inegável. Só que assim, você tem que pensar no treino como um todo. Como que eu aumento o meu VO2 máximo? Eu tenho ele de forma natural, certo? Eu tenho ele de forma natural. O meu VO2 que eu nasci. Então tem pessoas que têm um VO2 máximo por natureza mais alto e pessoas que têm um VO2 máximo mais baixo. Você não vai conseguir aumentar muito a ponto de ter o VO2 máximo, vou dar um exemplo aqui a grosso modo, do Kipchoge, porque ali é genético. Então, é um cara muito acima da média. Significa que um cara com VO2 máximo um pouco mais baixo não vai correr bem? Não. Lembra que eu falei que esse é um parâmetro.
Mas assim, pensando em evoluir VO2 máximo, nós sabemos que você tem que fazer treinos ali mais intensos e treinos um pouco mais longos. Então, um tiro que passa de 1 minuto e meio, correndo ali a 90% do seu máximo, seria um tiro, vamos colocar aqui, um tiro, vou dar um exemplo, um tiro de 1.000 metros, um pouquinho mais rápido que o ritmo de prova ou bem próximo do ritmo de prova. Nesse tiro, quando passa de 1 minuto e meio, eu começo a entrar em uma zona onde eu trabalho o VO2 máximo. Então, um tiro muito curto, ele melhora a velocidade, mas você não entra em uma zona de VO2 máximo. Então, qual que é o segredo? O segredo é eu trabalhar uma boa rodagem, porque se eu não tenho volume de treino lento, eu não consigo fazer treino rápido. Ainda mais um treino de VO2, onde eu preciso de tiros mais longos. E também o tiro de velocidade, que é o tiro mais curto, que vai dar ali 1 minuto, 1 minuto e meio, 1 minuto e 25, entendeu? Você tem que ter essa base. O segredo é isso, uma boa quilometragem, uma boa rodagem em ritmos mais tranquilos, casando com tiro curto. É essencial ter tiro curto. Claro que o maratonista não vai fazer tanto tiro curto no período específico. Na base ele trabalha um pouco mais de tiro curto, para que quando ele entre no período específico, ele trabalhe mais tiro longo. Mas o tiro curto não pode ser descartado totalmente. Você que corre prova de 5 km nem se fala. Ao mesmo tempo, se você descarta o tiro longo, você que corre prova curta, acaba que você não trabalha VO2. Você trabalha em uma proporção menor indiretamente. Diretamente no tiro específico você não trabalha. E aqui está um erro muito grande dos corredores de provas de 5 e 10 km. Só fazer tiro de 200 e 400 metros. Ah, mas o meu rendimento é legal. Eu corro para 17,20. Tá. Agora imagina, pense nisso agora. Se você começa a fazer tiros mais longos. Imagina esse 17,20, quanto que vira? Pode virar um 16,50, um 16,40, porque você não trabalha, não explora o VO2 máximo. Então esse é um dos pontos do treinamento, pessoal. Não é o ponto absoluto. Qual que seria o outro ponto que eu abordei meio por cima aqui? Volume de corrida. Ah, por que é volume de corrida? Volume de corrida é você ter uma boa quilometragem na semana. É simplesmente você correr bastante, já que você quer evoluir na corrida. Ah, mas eu ando de bicicleta. Ah, mas eu faço natação. Ah, mas o cara do triatlo, ele corre muito bem e ele faz um volume baixo de corrida. Só que o cara do triatlo, e vocês pegam exemplos de atletas profissionais, o que não é válido, o cara do triatlon, ele pedala muito. Ele não pedala 50 quilômetros uma vez por semana. Ele pedala muito. Ele nada, só que ele nada muito. Ele não pega a piscina do condomínio e nada 1 quilômetro só na semana. Então, vocês não podem ter como parâmetro o triatleta. Porque o triatleta, ele treina bastante no contexto geral. Se você busca evoluir na corrida e o seu esporte principal é a corrida, eu aconselho que você tenha um bom volume de corrida. Não um bom volume de natação e de bicicleta, e sim um bom volume de corrida. Novamente lembrando, não estou falando que nadar e que pedalar não ajudam a correr melhor. O que eu estou falando aqui é que isso não é tão válido quando você quer performance na corrida de rua. Certo? É bom deixar bem claro isso. Então, o volume, pessoal, de treinamento é algo extremamente necessário, é algo extremamente importante. Dentro desse volume, é claro que você vai trabalhar zonas lentas. A grande maioria dos treinos vão ser mais lentos no decorrer do ano, casando com treinos intensos. E tem época do ano, dentro da periodização, que você trabalha um volume intenso maior. Eu tenho que entender o que, Abelardo? E já vai deixando joinha no vídeo e escreve aqui uma hashtag. Deixa eu pensar em uma hashtag. Hashtag aulão. Escreve aí hashtag aulão, você que está no vídeo até esse momento. Que estamos o quê? Com cerca de 14 minutos.
O que eu tenho que entender aqui no treinamento é que eu tenho fases no meu ano. Eu tenho que entender o meu ano como um todo para que eu possa, ou o meu treinador, espero que você entre na minha assessoria agora na Black Friday, para que o meu treinador ou eu mesmo possa entender o que eu estou fazendo. Se eu tenho uma maratona em julho, mês 7, e eu estou no mês 1, eu não tenho que estar no período específico de treino. Por quê? Porque o meu corpo não sustenta 7 meses seguidos treinando, fazendo um treino de maratona. Isso não faz sentido nenhum. Ao mesmo tempo que eu não devo ficar sem fazer nada de treino, porque são 3 meses específicos. Para suportar 3 meses específicos de treino de maratona, eu tenho que vir de uma base de outros treinos. Certo? Prova de 5 e 10, eu não posso deixar para treinar em cima da hora. Eu não posso ficar caçando prova a todo momento. Eu preciso, pelo menos, com antecedência de pelo menos um mês, eu diria, no mínimo, saber quais provas eu vou correr no mês seguinte. Porque a prova é rápida, a prova é curta, mas você não constrói velocidade do dia para a noite. Eu afirmo aqui com certeza absoluta que é mais fácil você construir resistência do que velocidade. Resistência é algo mais natural do ser humano. No passado, nossos ancestrais, na era paleolítica, que é uma outra era, não dá para querer fazer hoje em dia o que as pessoas faziam numa era paleolítica. Certo? Hoje nós temos a modernidade, mas nessa época as pessoas andavam muito, caçavam, corriam. Então, desde essa época, você vê que é natural o ser humano ter mais resistência. Pode notar que muitas pessoas conseguem andar bastante. E aí ela acha que ela vai correr bem de cara e que vai correr rápido. E isso não é uma via de regra. Por quê? Porque ela tem resistência. Isso é natural. Mas resistência correndo é outra coisa. Ela vai conquistar mais rápido a resistência correndo? Vai. Mas para ela conquistar essa resistência correndo, mesmo que mais rápido, vai levar um tempo. E a velocidade é o terceiro nível. Então é resistência natural, resistência específica num segundo ponto aqui, e velocidade... Pera aí que falhou minha voz. E velocidade no terceiro. Resistência natural, primeiro degrau. Resistência específica, segundo degrau. E velocidade, terceiro degrau. Por isso que você que quer correr bem uns 5 km, não subestime uma preparação longa. O que eu estou querendo dizer com preparação longa? Ah, eu tenho que fazer um específico de 3 meses? Sim, cara. Tem também. Não é uma maratona, mas você não vai construir velocidade do dia para a noite. Ah, eu estou sofrendo demais no tiro. Faz quanto tempo que você está fazendo tiro? Qual o tamanho da pausa? Como está a sua rodagem? Tudo no treinamento pode ser muito difícil ou menos difícil. Claro que nós temos coisas fáceis, mas nós temos muitos treinos que são difíceis. Porém, tem treino que é mais difícil porque você não entende a periodização. Então, seu treino é completamente aleatório. Você está totalmente perdido. E é por isso que esse muito difícil nunca se torna algo menos difícil. Entendeu? Tem uma diferença muito grande entre muito difícil e entre menos difícil. A palavra difícil continua existindo, mas em uma proporção menor. Então você tem que saber quando você está em um período de transição, /férias, quando você está em um período de base, quando você está em um período específico, /competitivo, ou em um período bem agressivo no sentido competitivo, correndo várias provas. A construção do condicionamento ela tem que ter contexto. Então você e o seu treinador precisam entender isso. Se não, meu amigo, o que acontece? Você faz uma certa dieta, cuida da alimentação, cuida do seu sono, tem um calçado bom, tem um lugar bom para treinar, acorda cedo para não pegar sol, só que na prática você está se dedicando
mas você está seguindo o caminho errado. E se eu sigo o caminho errado, eu não chego a lugar nenhum. Se eu quero ir da minha cidade até São Paulo, eu tenho que seguir o caminho que me leva até São Paulo, não o caminho que me leva até Belo Horizonte. Eu tenho que seguir o caminho exato. Por isso que eu falo, um bom treinador, e é o que eu faço com os meus alunos, ele é um GPS. Ele mostra o caminho para você. O que tem que ser feito. Então você acorda todo dia quando você tem um treinador que entende de corrida e você sabe que se está na planilha 10 km leve, você sabe que fazendo esses 10 km leve, você está seguindo o caminho correto. Se está lá 8 tiros de 1 km, você sabe que fazendo esses 8 tiros de 1 km, você está seguindo o caminho correto. Muita gente não evolui porque está completamente perdida. Completamente perdida. E aí eu sinto muito. Você vai ver pessoas começando depois de você, com o mesmo peso e a mesma altura, de repente até a mesma idade, evoluindo mais rápido. E não é só o fator genético. A pessoa está treinando melhor. E você tem vontade, você tem força de vontade, mas você segue o caminho errado. Por isso que eu falo, não adianta nada. Aproveitem, pessoal, para entrar na assessoria, quem está vendo esse vídeo na data da Black Friday. Ou você que está vendo depois, porque eu vou deixar esse vídeo no ar, me chama no WhatsApp. Eu garanto que o investimento vale a pena. Você tem que treinar da forma certa, senão não adianta nada. Certo, pessoal? Então assim, ó, dentro do treinamento nós temos muita coisa. Muita coisa. Eu abordo aqui no canal vários pontos com vocês. Tiro, volume, intensidade, tempo de preparação, descanso. Tem uma enciclopédia aqui no canal. Porque eu quero que vocês evoluam. Eu quero. Claro que eu gostaria que todo mundo participasse da minha assessoria. Porém, humanamente, isso é impossível. Mas assim, eu quero que a maioria de vocês que tem a oportunidade possam participar do meu treinamento. Ou você que no momento não pode, continue vendo as aulas. Porque as aulas aqui são sinceras, eu estudo bastante para que vocês evoluam na corrida. Certo, pessoal? Eu espero que todos tenham gostado. Já deu aí 20 e poucos minutos, né? Eu sei que a maioria, quando passa de meia hora, acaba não assistindo tudo por conta da correria. Digitem aqui a hashtag que eu falei anteriormente e que eu acabei esquecendo e reflitam dentro dessa aula. Tá? Assistam de novo, façam anotações, porque vale a pena. Vale a pena, tá bom? E procurem pensar nesses pontos aí. Eu falei mais do ponto da construção de um resultado. Tá? Que é um ponto extremamente importante. E quebra de mitos também. Tá bom, pessoal? Deixe um joinha no vídeo, que isso é muito importante. Se inscrevam no canal, clicando no botãozinho vermelho. E aproveitem a Black Friday. Ou se você está vendo o vídeo depois, me chama no WhatsApp. Tudo está na descrição do vídeo. Link para Black Friday e link para o WhatsApp. Tá bom? Do mais é isso. Um abraço. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Tamo junto. É nóis. Fui.